sábado. Título da lição e verso. Testemunho e serviço, o fruto do reavivamento. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ok. Antes da gente entrar na lição, vamos para o finalzinho da lição, ver quais os objetivos da lição dessa semana. Temos 3 objetivos, um de conhecimento, o que a gente deveria aprender na lição dessa semana, o que a gente deveria sentir depois que aprender isso e qual a nossa prática. A relação entre conhecer Cristo pessoalmente e compartilhá-lo apaixonadamente. O propósito dessa lição é revelar que o fruto de conhecer Cristo é compartilhar Cristo. Cristãos saudáveis oram, estudam e testemunham. Sem testemunho, oração e estudo da Bíblia podem facilmente se tornar um formalismo vazio ou ritual farisaico. Então, o centro de estudo, o centro de conhecimento do estudo da lição dessa semana tem a ver com uma relação binomial, uma relação dupla entre o que implica conhecer Cristo e a resultante disso. Ou seja, ninguém que encontra com Cristo de fato, que conhece Cristo de fato, sai de lá do mesmo jeito. Ou vai sair de lá do jeito que saíram os fariseus e matá-lo, ou vai sair de lá apaixonado por ele e não para de falar nele. Não tem meio termo no conhecimento de Cristo. Então, o primeiro objetivo da lição dessa semana é a implicação do conhecimento de Cristo. A implicação do conhecimento de Cristo, a implicação direta do conhecimento de Cristo, quando se conhece e aceita o Cristo, é apaixonadamente se falar dele ou se testemunhar dele. Essa é a consequência para o cristão. Portanto, o conhecimento da lição dessa semana é um termômetro do título geral da lição. O título geral da lição, qual é? Reavivamento e reforma. Reavivamento e reforma. Então, o objetivo de conhecimento da lição dessa semana tem a ver com o conceito disso. Como é que eu sei? Qual é o termômetro que mede o real reavivamento? Qual é o termômetro que mede ou que mensura uma reforma adequada? Esse termômetro é essa abordagem aqui. Ou seja, quem conhece Cristo, testemunha de Cristo e vive o Cristo. Esse é o verdadeiro reavivamento, essa é a verdadeira reforma. Tem uma segunda parte no conhecimento, que é a questão do diferencial entre o modelo ritualístico ou formal e o modelo genuíno de cristianismo. Então, uma reforma completa e um reavivamento adequado implicam em uma quebra do formalismo, em um abandono do modelo formal da religião. Você sai desse modelo formal e entra para um modelo vivo de fé, onde o ritual perde a centralidade do modelo. Segundo objetivo da lição dessa semana, qual é o sentimento resultante de conhecer Cristo, ou o sentimento resultante de passar por esse processo de reforma e reavivamento? O desejo natural de testemunhar que transborda de um coração convertido. Okay. Então, o sentimento que resulta disso, como o próprio objetivo de conhecimento já relatava, é um desejo incontrolável de testemunhar. Um desejo incontrolável, incontido de testemunhar, que é resultante do coração convertido. E isso leva, naturalmente, a uma prática. Se você tem esse desejo e ele é incontido, qual é a prática? Aproveitar as oportunidades dadas por Cristo para testemunharmos e reservar tempo a cada semana para o serviço altruísta e o evangelismo. Então, há 2 coisas interessantes aqui. Aliás, 3 coisas interessantes nesse pedaço de objetivo, que é a parte prática. Se o objetivo pontua que eu devo aproveitar as oportunidades, significa que, a despeito do desejo ser incontido, eu posso resistir a aproveitar as oportunidades. Apesar de ele ser um sentimento resultante de um coração convertido, você pode resisti-lo. Você pode contrapor esse sentimento e impedir que ele se manifeste. Portanto, o objetivo prático é não impedir esse sentimento. Existe um desejo incontido de falar de Cristo? Fale. Existe um desejo incontido de testemunhar de Cristo? Testemunhe. Existe um desejo incontido de manifestar aos outros as ações de Cristo? Faça isso. Então, o objetivo prático é tomar tempo, atenção e prática no sentido do testemunho e no sentido das ações
que são semelhantes às de Cristo, as ações humanitárias ou as ações altruístas resultantes do conhecimento do Evangelho. Esse é o texto, esse é o conceito básico da lição dessa semana. A lição dessa semana é uma lição relativamente simples no que diz respeito à parte de conteúdo dela. É bem simples, aliás, bastante objetiva e direta nas questões que regem aí essa parte de conhecimento da lição. E ela já começa com uma questão de base, que é essa questão da correta compreensão do que é reavivamento. Muita gente tem a ideia do reavivamento centrada numa experiência espiritual, ou metafísica, ou supranatural, ou ufanista, e reavivamento não tem nada a ver com isso. Ele pode até ter essa resultante numa situação da manifestação do Espírito Santo, mas não é essa a centralidade do que é o reavivamento. O reavivamento tem a ver com um encontro de novo com Cristo que reativa a fé. E que reativa a fé prática, a fé operosa e não a fé ufanista. Então a lição já começa abrindo, discutindo essa questão dos dois tipos diferentes de reavivamento. E tem um texto logo na introdução da lição que é interessante de olhar. Diz assim: em contrapartida, um reavivamento que focaliza apenas a experiência espiritual erra o alvo. Se o reavivamento desenvolve atitudes críticas com relação às pessoas que não estão à altura do nosso padrão de santidade, certamente não é inspirado pelo céu. Se a ênfase do reavivamento é simplesmente mudar um comportamento exterior, em vez de mudar o coração, algo está errado. Então, a primeira questão que envolve que espécie de testemunho e fruto é esse esperado do reavivamento, é esse diferencial nas pessoas. Muda-se o formato das pessoas. E não muda o formato externo, muda o formato interno, que é o que produz depois uma modificação na atitude externa, mas não uma atitude formal, não um modelo ritual de casca de cristianismo. Ou seja, antes de se preocupar com as questões de mudança, aliás, o reavivamento só ocorre a partir de um desejo de uma mudança interna completa, senão ele não acontece, mas a mudança exterior produzida na vida das pessoas, ela não acontece antes do reavivamento. Ela não acontece como um processo anterior ao reavivamento. Se você olhar a história dos discípulos, isso está bem claro no desenho. O que produziu o reavivamento nos discípulos não foi uma mudança exterior. O que produziu o reavivamento nos discípulos foi quando a mudança interior ocorreu. Porque a mudança exterior já tinha acontecido. Tão é prova que tinha acontecido que um sujeito chamado Pedro, sentado na roda de escarnecedores, à luz da meia-luz do julgamento de Cristo, falava como cristão e agia como cristão, a ponto de quem estava em volta dizer: você é um deles. Uma voz de condena. Sim. Portanto, o que acontece? A mudança externa em Pedro tinha ocorrido. Ele tinha decidido seguir o mestre e mudou externamente. Mas o que não tinha mudado em Pedro? O coração. O coração de Pedro só foi mudar depois do canto do galo, quando ele vai se arrebentar na mesma pedra que Cristo sofreu. Ali ele muda. E quando ele muda internamente, alguma coisa começa a se transformar em Pedro por completo. Os discípulos por completo só vão receber o Espírito Santo quando todos se tornam um. E isso não é uma mudança exterior. Todos se tornarem um não é uma mudança que acontece na casca, é uma mudança que acontece no coração. Aí o Espírito Santo se manifestou. Portanto, o reavivamento é resultante dessa mudança interna, dessa transformação interna e dessa disposição de transformação interna. Por isso, aqui tem um termômetro interessante para se observar na vida pessoal o modelo de genuíno reavivamento. E aí o texto da lição continua fechando essa introdução, dizendo: o genuíno reavivamento nunca leva ao egocentrismo, ou especialmente à autossuficiência, ou à autoexaltação, mas a uma altruísta preocupação com os outros. Esse é o resultado do reavivamento. Ou seja, você perde de vista você e você ganha em vista o outro, os outros. Isso é uma transformação que só pode acontecer se o reavivamento produziu mudança de coração, mudança interna e completa de coração. E aí vem a questão, na sequência, de qual é a verdadeira missão, qual é o trabalho, qual é a missão real do povo cristão.
E aí vem algumas experiências que a lição vai trazer à baila, dos formatos diferentes em que o comissionamento nos levava à prática da missão. E aí a primeira coisa que é legal é lembrar de uma lição que a gente já estudou no texto introdutório da lição, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí vem a sequência. Nós já falamos sobre isso em algumas lições atrás, aí de alguns trimestres atrás, na questão da missão, aquela lição que tratava do evangelismo, a diferença entre evangelismo e missão, aquele processo todo. A questão da mensagem de Cristo, da ordem de Cristo para os discípulos, começa com essa questão que é ide fazer discípulos. Fazer discípulo não é algo exterior. Fazer discípulo não é um processo externo, não é um processo desvinculado de uma transformação interna no sujeito. Fazer discípulos é um processo realmente interno. Uma pessoa vê a outra e toma a outra por exemplo. E tomando a outra por exemplo, segue essa outra pessoa. Isso é fazer discípulos. Se a gente pega as outras abordagens que a lição fez de comissionamento ou a apresentação, há uma dimensão que fica clara no discipulado. A abrangência da missão, a abrangência do fazer discípulos é a terra toda. Portanto, o comissionamento de Deus, no que diz respeito ao testemunho, está alinhado com Mateus 24,14. Para quem é o testemunho? A todo mundo, a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, a abrangência do ministério proposto por Cristo é esse. Curiosamente, o modelo é o mesmo. Quando Jesus deu o comissionamento aos discípulos, não era para os discípulos saírem imediatamente. Qual era a ordem? Aguardem a manifestação do Espírito Santo, e ele vos dará poder para cumprir a missão. E o Espírito Santo só se manifestaria quando? Quando o coração tivesse mudado. Se o coração não tivesse mudado, não havia possibilidade de recepção do Espírito Santo, portanto, não havia possibilidade de cumprir a ordem. O que me leva a uma questão: por que Cristo não veio ainda? Exatamente pelo mesmo motivo. Se a ordem é a mesma, o motivo é o mesmo. Jesus não voltou ainda, não é por causa do mundo. A seara está madura faz tempo. O problema não é o mundo. O problema é o povo de Deus. A ordem é a mesma: ide e pregai o evangelho a todo mundo. Mas para pregar o evangelho a todo mundo, ele tem que ser feito em testemunho. E testemunho não é pregação. Embora a pregação até possa fazer parte do testemunho, mas testemunho não é pregação. Testemunho é vida. É uma vida pelo evangelho. Portanto, a missão é a mesma, a ordem é a mesma, e a ordem dos fatores também é exatamente a mesma. Então, qual é a ordem dos fatores? Primeira ordem dos fatores, transformação do coração. Então, quando se fala em reavivamento e reforma, o foco é esse. Por que precisa de um processo de reavivamento e reforma pessoal para que o evangelho se cumpra na sua dimensão totalitária? Por uma razão simples. A lição dessa semana discutiu um pouquinho a questão numérica do que era o evangelho nos dias de Cristo. Não sei se vocês repararam isso, ou pararam para prestar atenção na dimensão disso. Se nós estamos falando em pouco mais de 120 cristãos nos dias de Jesus, considerando só o Império Romano, 180 milhões de pessoas, a lição pontuava que era 1,4 milhão por pessoa, era isso? Se é 1,4 milhão por pessoa, qual é a dimensão atual? Nós temos um pouquinho mais do que 180 milhões de pessoas no mundo. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas também temos um pouquinho mais do que 120 pessoas adventistas no mundo. O que nós temos, então, numa proporção diferenciada à comparação numérica. Se eu tinha 1,4 milhões por adventista em dias de Cristo, eu tenho hoje 450 ou 460 por adventista no mundo. Pessoas. Quanto isso é menos do que 1,4 milhão? Entendem a dimensão? Ou seja, a parte primária do evangelho se cumpriu. Os discípulos fizeram a parte deles e quase converteram o mundo inteiro na época.
Eles não chegaram, talvez, na China, não chegaram no Japão, mas o resto que existia do lado do Império Romano foi tudo. Não sobrou quase lugar algum onde o Império Romano não tenha sido atingido por aquela febre do cristianismo. Qual é a dimensão hoje? Se tivesse que executar a missão hoje. Nosso problema não é numérico. 1 para 450, nosso problema definitivamente não é numérico. Externamente está resolvido o problema. Falei, nosso problema não é numérico. Falar que a gente não tem condições de pregar o evangelho no mundo, isso é a demonstração ou o atestado completo da incompetência. Porque se eu tenho 450 pessoas por 1 contra 120 por 1 milhão e 400, nosso problema é um atestado de incompetência. Mas incompetência em quê? Incapacidade de pregação? Percebe? Tem alguma coisa errada? Errada onde? No objetivo inicial. Qual é o primeiro objetivo? O objetivo de conhecimento dessa semana. Olha lá de novo. Primeira frase do objetivo. Conhecer pessoalmente e compartilhá-lo apaixonadamente. O que está faltando? Está faltando apaixonadamente. É isso que está faltando. O problema não é mais numérico, o problema é transformação de vida. Se essa transformação de vida acontece com a metade desse povo, se dos 20 milhões, 10 milhões estiverem apaixonadamente ligados a Cristo, qual é o resultante? Dobra o número. Fica 1 para 800, 1 para 900. Dá para falar para 900? Perfeitamente possível. Absolutamente possível. Imagina 10 milhões de pessoas indo às ruas falar de Cristo. Bem menos do que isso é o que foi às ruas, se o que eu vi lá de Nova York, olhando pela TV, acontecendo aqui no Brasil, bem menos do que isso foi para as ruas aqui no Brasil. Bem menos que isso foi. Quebrando todas as coisas. Imagine você tendo 10 milhões de pessoas indo para as ruas, não quebrando todas as coisas, mas quebrando todos os paradigmas do mundo. Em termos de ação social, de amor verdadeiro, de demonstração clara da paixão por Cristo. 10 milhões de pessoas indo para a rua no mundo inteiro. Agora imagine essas 10 milhões de pessoas querendo fazer isso de forma sistematizada, de forma organizada, ou seja, não fazer aleatoriamente, mas resolver concentrar focos e atuar. Divide 10 milhões em 20 grupos. E resolve 20 grupos atuarem de forma definida em determinados locais. O que acontece? Vira o mundo de pernas para o ar. E a mídia faz o resto. Portanto, nosso problema não é não é o formato e nem a pregação, nosso problema é o quê? Querer. 10 milhões de pessoas serem um, e não 10 milhões. Ou 20 milhões de pessoas serem um, não 20 milhões. Aí a gente começa a ter alguma coisa, talvez, diferente. Eu assisti um sermão, não. Eu conversava com um pastor no último camp meeting que a gente foi, semana passada. E é interessante que a discussão na América, de um dos grupos que discute essa questão do evangelismo dentro dos Estados Unidos, é exatamente essa do modelo sectário adventista. Não há nada mais sectarista no movimento adventista do que um sábado de manhã. Você tem igreja de negros, igreja de hispanos, igreja de portugueses, igrejas de brasileiros, igrejas de americanos. Não há nada mais sectarista na igreja adventista do que um sábado de manhã. Como é que a gente espera terminar o evangelho? A gente frequentou durante um tempo, na saída para a América, a igreja brasileira, e os brasileiros são altamente sectaristas quanto à fala inglesa, por exemplo. E há uma briga interna dentro da igreja de fala portuguesa nos Estados Unidos, no sentido de não querer que se fale nada em inglês com os filhos. E aí a minha pergunta é, qual é o foco? O foco é que os filhos compreendam o que está sendo estudado
e o que está sendo lido da Bíblia, ou que eles aprendam a língua. Os pais passam a semana inteira trabalhando, não ficam com os filhos, portanto os filhos estão aprendendo que língua? Óbvio, né? 24 horas por dia, na verdade, 12 ou 14 horas por dia em inglês. Não tem vocabulário em português, se você tentar falar alguma coisa em português para ele, o que acontece? Ele até entende que você está falando em português, mas metade do que você falou passou batido, ele não tem vocabulário. Assiste televisão 4 horas por dia em inglês. E o pessoal está discutindo língua em vez de discutir fé. Isso é um nó. Em todas as igrejas de fala português, isso é um nó. Isso só para pegar um ponto da discussão do que significa ser um. Então, nosso problema é outro. Nosso problema não tem a ver com a pregação do Evangelho para cumprir Mateus 24:14. Nosso problema tem a ver com transformação do coração, que demonstra que esse ser humano é de fato de Cristo. Tem de fato o Cristo. Vive de fato o Cristo. Quando eu fui assistir o culto na igreja do Brooklyn Tabernacle Temple, que não é uma denominação nossa, no domingo, a Lisley falou, ele vai se converter. O sermão do pastor Jim Simbala foi um sermão fantástico. E a demonstração das pessoas que estavam ao nosso redor é uma demonstração viva de quem encontrou o Cristo, mesmo não conhecendo a doutrina. E o curioso é que no sermão, e ele usou na referência do sermão, a discussão ocorrida entre Paulo e Barnabé, sobre a pessoa de Marcos. E todo o sermão dele foi em função disso. O recrudescimento de Paulo contra Marcos e a intempestividade de Paulo contra Marcos, a sabedoria de Barnabé de interferir na questão, e depois a humildade de Paulo de, nos últimos dias da vida, pedir que a única pessoa que ele queria para consolá-lo nos últimos dias fosse exatamente aquele Marcos. O sermão dele foi sobre isso. E durante o sermão ele falava exatamente dessas questões. Não adianta, se você vai para um modelo testemunhal, se parte do processo não está resolvido, enquanto transformação interna. Não adianta um corpo doutrinal muito bem estruturado e um modelo teológico absolutamente formatado, se o Cristo que construiu esse modelo não faz parte do Evangelho. Qual é o nosso problema? Então, essa é a parte central dessa discussão testemunhal de transformação que se espera naqueles que dizem que vão cumprir a missão final, a missão ampla da realização da obra de pregação do Evangelho ao mundo. A lição traz uma outra referência, que é a referência de equilíbrio. Nós temos uma missão que direciona um método, direciona um formato e o que tem que acontecer para a missão ocorrer de forma completa. Em contrapartida, Deus não deixa o sujeito só com a ordem, não deixa o sujeito só com o problema. E aí vem a outra parte da história, que é, temos uma promessa que ancora a missão. Qual é a promessa? Qual é a centralidade da promessa que ancora a missão? Oi? A promessa é, vocês não vão fazer a obra sozinhos. Portanto, o que indica o método também indica a promessa, a solução. Portanto, a gente já sabe quem vai causar os dois fenômenos. O fenômeno de terminalidade da obra será causado por quem? Joel 2. Derramamento do Espírito Santo. Mas o fenômeno do derramamento do Espírito Santo será causado por quem? Quem causa o fenômeno do derramamento do Espírito Santo? O mesmo. Quem me leva a um preparo de vida para o derramamento do Espírito Santo, quem é? O próprio. Portanto, nossa atividade, nosso real trabalho, no momento em que estamos, qual deve ser? A rendição completa do coração, a direção e guia do mesmo Espírito. Porque só quem convive com ele enquanto guia e direção é que está apto para recebê-lo enquanto poder. O processo é o mesmo, a promessa é a mesma. Vocês vão receber poder. Mas receber poder quando? Quando permitirem que ele haja em vocês, que ele atue em vocês. Portanto, a oração básica do cristão e a prática básica do cristão é pedir o quê? Guia, iluminação, senhorio e render-se a esse senhorio. Ou seja, viver cada pedaço do dia e cada momento do dia rendido a esse mesmo Espírito.
a essa mesma dimensão. Lembrando que quem está com a gente agora é Ele. Cristo foi e só volta no final. Portanto, nosso relacionamento pessoal hoje é com quem? Com Ele. Não de forma diretiva, porque a Bíblia nos infere que o relacionamento deveria ser dirigido a Deus em nome de Cristo, pela atuação do Espírito. Mas quem eu ouço falar no meu ouvido, quem é? O Espírito. Portanto, esse relacionamento diário, nesse formato de diálogo completo com o Espírito Santo, é o desafio do cristão, é o desafio do momento atual e, ao mesmo tempo, é a promessa. Em todos os momentos da vida, você não estará sozinho. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. De que jeito? Enviá-los-ei um outro Consolador. Porque o primeiro Consolador está indo embora. Virá outro em seu lugar. Falará de tudo que tem ouvido e de tudo que tem vivido com esse mesmo Cristo. E aqui vem uma coisa interessante. O que Cristo espera de nós é a mesma coisa que o próprio Espírito vivencia. De quem fala o Espírito Santo? De Cristo. E por que fala de Cristo? Porque é isso que ele ouviu a vida toda. O que Deus espera de nós? A mesma coisa. De quem eu tenho que falar? De Cristo. Por quê? Porque tem ouvido pelo Espírito a vida toda. Entenderam? A lição é a mesma. A mensagem é a mesma. O formato é o mesmo, ele não se alterou. Ora, se a promessa se cumpriu com os discípulos daquela forma como vimos em Atos 2, o que eu posso ter certeza? Se cumprirá de forma muito mais ampla na chuva serôdia. Porque se na temporã, que era a que preparava a terra, ela se cumpriu com aquela dimensão, 3.000 conversos num dia, o evangelho se ampliar a todo o Império Romano, como é que vai ser no fim? Menor? Não, o texto diz que vai ser muito maior, vai ser muito mais amplo, muito mais abarcante, muito mais impactante no mundo. Portanto, o poder será maior, a manifestação será, de fato, muito mais ampla e ufanista do que foi no passado. De onde vem o poder para isso? Qual é a referência de poder para esse testemunho pessoal? Há três textos que a lição abordou, que é o texto de Atos 22, de Filipenses 3 e de 1 João, que abordam de onde vem o poder. De onde veio o poder que gerou todo aquele testemunho? Tem uma frase ali que é importante. Diz assim: estiveram com Ele e foram transformados. Esse é o centro. Então, o que produz o poder? De onde vem? Qual é a fonte desse poder? Estiveram com Cristo e foram transformados por Ele. Estar com Cristo simplesmente não resolve a conta e o jovem rico é prova disso. Mas estar com Cristo e permitir-se ser transformado gera o testemunho, ou seja, a fonte de poder é esse. E aí vem um outro texto na sequência: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se tinha alguém que podia bater no peito e dizer, sou santo, esse alguém era Paulo. E aí o que Paulo diz? Não basta. Não resolve. O que resolve? O que para mim era lucro, considerei o quê? Perda por causa de Cristo. Portanto, justiça externa não resolve a conta. Não resolve, porque o motivo está errado. Então, o problema é uma inversão de fato da pessoa humana, da pessoa completa. E o poder tem que vir daquele que de fato tem condições de transformar o coração. Tem um texto na sequência, Desejar a todas as nações, página 347. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Temos de reconhecer-lhe a graça segundo nos é dada a conhecer, através dos santos homens na antiguidade, mas o que será mais eficaz é o testemunho da nossa própria experiência. Ou seja, eu posso até pregar a respeito de Cristo e pessoas se converterem. E vão se converter porque elas estavam buscando Cristo e viram na mensagem o Cristo. Mas elas estarão salvas e eu perdido.
Agora, o testemunho mais rápido e mais eficaz é o testemunho que vem da experiência de alguém que encontrou pessoalmente o Cristo, e não alguém que contou a história do Cristo. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Portanto, há uma participação aqui na pregação do Evangelho que ela é binomial, ela é divino-humana. E é curioso que estava pontuado num dos textos de comentário da lição que essa junção divino-humana que havia em Cristo é uma junção divino-humana acessível a nós. Não seremos Deus, obviamente, mas a junção e operação divino-humana, que é a junção Cristo mais Espírito Santo, é possível e está disponível para nós. É nessa dimensão que o Evangelho deveria atingir o seu término. E aí vem, como é que se exercita isso e como é que a fé cresce? Qual é o mecanismo escolhido por Deus para fortalecimento da fé do cristão? Ciência do bom viver. De que jeito que se fortalece no Ciência do bom viver? Alimentação adequada, prática adequada e... Percebe? Tem uma resultante aí. Então, como é que eu exercito a fé? Do mesmo jeito. Alimento na palavra. O que é a palavra? Não é a Bíblia. O que é a palavra? A Bíblia é um instrumento que me faz conhecer a palavra. Porque eu não tenho a palavra pessoal, porque Cristo foi embora e só volta no final. Mas deixou a sua palavra para que eu soubesse quem Ele é. Então eu leio a Bíblia para saber o quê? Quem é Jesus? Quem é a palavra? Jesus, o verbo que se fez carne. Então a Bíblia é o instrumento para isso. Por quê? Do contrário, qualquer Jesus é Jesus. Se eu não tiver a Bíblia, qualquer Jesus é Jesus. Eu falava disso para os jovens na semana passada lá em Lancaster. Se eu não leio a Bíblia, qualquer Jesus que se apresente é Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu não aceito qualquer um. Porque eu já conheço Jesus porque eu tenho o seu retrato falado. Com o retrato falado eu sei quem ele é. Qualquer um que se apresentar dizendo que é, não importa a forma, eu sei se é ou não é, porque a palavra diz quem ele é. Então, o Cristo é a palavra. E a Bíblia é um instrumento que se configura como palavra de Deus escrita, já que eu não tenho a palavra viva, que é Cristo. Diga. Havia uma história que eu vou contar dentro desse trabalho. Um homem muito pobre, morava numa casa muito fraquinha. E havia chegado um rapaz a ele e disse: Senhor, eu vim pedir ajuda, senhor. Ele bondosamente: que tipo de ajuda? Eu estou financeiramente, eu estou quebrado, assim. Ele permaneceu vários dias lá. E aquele senhor, após conversar bastante com o rapaz, disse: olha, aqui está uma pá. Você vai naquela árvore lá, você vai cavar e vai encontrar uma caixinha. Dentro dessa caixinha vai resolver o problema para você. Lá escrito o teu produto para você. E aquele rapaz foi, começou a cavar. Encontrou uma caixinha exatamente com aquele senhor, bem velhinho. E ao abrir a caixa, encontrou um diamante, grande por sinal. E ele chegou para o velhinho e disse: senhor, eu não entendo a vida que o senhor leva, um diamante tão grande assim, o valor, o senhor pode comprar essas terras todinhas, o senhor está vivendo assim da forma que o senhor está. E aquele senhor falou: você pode levar, esse problema teu está resolvido. Esse rapaz sai com um diamante, passado alguns dias ele volta. E chega ele: senhor, disse: olha, vim devolver o diamante para o senhor. E ele disse: o senhor falou assim: por que devolver? Porque o que o senhor falou para mim é maior que esse diamante. Estou devolvendo ao senhor. É um conceito. O que importa no modelo? Percebe, o que ele fez é exatamente o significado daquilo que foi a multiplicação dos pães. O que Jesus distribuiu? Foi pães e peixes? Ou foi o sermão que veio na carona? Bem-aventurados aqueles que... Percebe, quem quis ficar com o pão, estava gritando crucifica-o no final da linha. Quem entendeu o sermão, fez parte daquele outro grupinho dos 120,
mais particularmente dos 40 que estavam no cenáculo e receberam o poder. Então, o referencial é esse. O que fortalece a fé? Compartilhar. O que fortalece a fé é a entrega, é a partilha. Porque a partilha me permite assistir o quê? Que a mesma transformação que ficou no passado, na minha história de vida, acontece aonde? Se repete aonde? Na vida de outro, e de outro, e de outro. E cada um dos outros em quem você vê a mesma manifestação, fortalece a certeza de que a manifestação é real, não é uma ilusão. Cada vida transformada fortalece a sua fé de que Deus continua atuando com a mesma intensidade, com o mesmo formato. E outra, cada um que você ajuda a fortalecer, ensina a você mais coisas. O maior aprendizado, e isso quem é professor sabe bem de perto, o maior aprendizado de quem leciona não está com quem aprende, está com quem ensina. Porque você recebe perguntas novas todos os dias. Cada pergunta nova recicla todo o seu conhecimento por correlações. Porque a pergunta nova exige uma nova elaboração da mesma resposta. E você vai correlacionar aquela resposta com outra. E você vai descobrir que tem um conhecimento que você não tinha visto antes pela perspectiva da nova pergunta. Portanto, você cresce exponencialmente. Volta a fita e repete. Volta o disco e repete. Vamos tentar falar de outro jeito. Vamos transformar a fórmula exponencial em outro modelo de fórmula. Toda vez que você recebe uma pergunta de alguém, você é obrigado a pensar numa resposta. Aí você diz, a pergunta é a mesma que outra pessoa fez? Ela pode até ser sobre o mesmo assunto, mas ela é feita de um outro jeito, porque a pessoa é outra, num outro nível, num outro momento do conhecimento e numa outra prática. Portanto, eu tenho que pegar a mesma resposta e construir de um outro jeito para aquela pessoa, como eu estou fazendo para ti agora. Qual é o resultado? O mesmo conhecimento muda de forma, por correlações. Eu vou ter que relacionar para explicar para você com uma outra coisa, para escolher um outro vocabulário para te dar uma nova resposta. Quem cresceu? Você cresceu porque entendeu a resposta. Mas eu cresci em dobro, porque eu peguei a mesma resposta anterior e criei uma nova. Portanto, eu tenho duas respostas para a mesma pergunta. Você tem uma resposta, eu tenho duas. Entendeu? Cada vez que você faz isso, o que acontece? Você cresce. Agora pensa isso na experiência de assistir à transformação da fé. Cada transformação, um novo crescimento. Isso é o que fortalece a fé. Como é que a lição termina? Para a gente concluir o processo. Tem uma sequenciazinha na lição de quinta-feira que é bonitinha de olhar. Reavivamento me leva ao quê? Testemunho. Que me leva ao quê? Intervenção divina. Ou seja, se eu me disponho ao reavivamento e à reforma, eu me disponho à transformação do coração, o que Deus começa a costurar? Enquanto eu estou participando do processo aqui. Sabe, eu estou me reavivando, estou me transformando, o que está acontecendo? Estou em termos, né? Quem está transformando é o Espírito. Estou passando pelo processo da transformação e do reavivamento, o que está acontecendo em mim? Um desejo incontido começa a ampliar, que é o desejo de testemunhar. O que Deus vai costurando no paralelo? Vai juntando pessoas que estão precisando da minha resposta, do meu processo naquele momento, e vai colocando pedras no meu caminho, pedras no sentido dele. Vai colocando gente no meio do caminho para eu tropeçar nelas e explicar o que está acontecendo comigo. Deus vai costurando o processo. Aí eu posso fazer uma de duas coisas. Eu posso observar aquela pedra que Deus colocou no caminho e partilhar o processo, ou eu posso desviar. A escolha é minha. Deus vai derrubando os judeus no meu caminho, entendeu? Para eu decidir se eu sou levita, se eu sou samaritano, entendeu? Deus vai fazendo isso. E eu é que decido se eu vou parar ou se eu vou desviar, se eu vou passar de largo. Então, ele vai trabalhando a intervenção nisso. Se eu parar, aí vem uma coisa que acontece, que é Deus enviará poder. Deus vai dar poder. É curioso, e aí eu vou falar de uma questão bem próxima, assim, que tem uma semana de processo, que é, semana passada eu estava lá, ia passar a lição, imagina você e com isso eu termino a lição. Eu ia passar a lição, estava assim, o prédio lotado, eu ia passar a lição de jovens, o prédio estava lotado. Eu, a Lisley, as minhas duas filhas, meus dois sobrinhos e a minha cunhada.
lotado. E o pastor, que era o responsável pelos jovens lá na frente. Esse era todo o público para quem eu ia passar lição no congresso de jovens. A igreja estava lotada e o lugar dos jovens estava assim. Deu 9 horas, 9h15, 9h30 e o prédio continua lotado. Nós os mesmos ali. Daqui a pouco deu 9h35, 9h40, começou a chegar alguns. Passou aí mais uns 20 minutos, tinha quase 200 pessoas, quase 200 jovens ali. Cabo-verdianos, portugueses, brasileiros, um chinês e alguns americanos. Sentados lá para passar lição, jovens de tudo que é tipo e de tudo que é idade, dos 15 aos 35. Tá? Não, lição em português. Era um congresso do pessoal de fala portuguesa daquela região lá de South Lancaster. E aí, beleza, você tem todo aquele público. Quando eu comecei a olhar o público, e a gente assistindo o desenrolar da escola sabatina, pensa num lugar assim, pensa em barulho de conversa. Pensa num calor de 32 graus na muleira, num prédio de teto baixo, feito de madeira, aqueles galpões antigos americanos, um ventilador daqueles de saída, não de entrada de ar, um exaustor, né? E o pessoal lá com aquele calor ali dentro e aquele burburinho que não parava e a menina tentando passar a carta missionária e eu falando, o que eu vou fazer com a lição da escola sabatina? E você começa a reparar as pessoas, né, aquele vício de coquete de professor, e todo mundo que entra com o celular na mão, mas sem Bíblia, sem inário, sem lição, entendeu? Ou seja, estudar a lição um monte, né? Eu falei, o que eu vou fazer? A única coisa que eu fiz, falei, eu vou orar para Deus e Deus vai me dizer o que é para falar. Porque se eu for passar a lição, eu vou cometer o mesmo equívoco que a menina da carta missionária está cometendo. Tentando passar a carta missionária e pedindo para o pessoal ficar quieto e ninguém ficar. E assim, eu subi para passar a lição, e a Lisei estava lá, a lição foi outra. E não foi a lição que eu estudei, não foi a lição que eu preparei, nada. Simplesmente me veio a ideia, faz isso, faz isso, faz isso. Pronto, protocolo completo. E foi o que eu fiz. E ela viu a lição e falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas caiu um alfinete e você escutava. E o pessoal interagindo, o pessoal perguntando, sem ter estudado a lição. Sem ter lido, sem ter... E todo mundo interagindo e participando do processo. Como é que isso acontece? Percebe? O processo é esse. E eu falei do que eu acreditava, sobre a lição da semana passada. O que de fato significava a palavra e o estudo dela, a leitura dela. E de que maneira ela previne a gente de uma série de descompassos que a vida impõe, principalmente num país como aquele. Afinal de contas, 97%, 98% do público que estava ali é estrangeiro, num país estranho, tentando sobreviver ou viver num país diferente. Então, quando você faz isso, ou seja, você coloca esse processo nessa sequência da lição de quinta-feira, o que eu sei é que a coisa vem. Você não consegue nem precisar direito na hora de onde vem, mas vem, e vem completo. Não vem em pedaços, vem de forma ampla. E você transcorre o percurso e resolve a conta. E é legal porque depois que você termina, as pessoas começam, os mesmos jovens começam a vir e falar, eu precisava disso, eu precisava disso, eu precisava disso, eu precisava disso. Ok, mas isso não era o que eu tinha para dar, isso era o que Deus tinha para dar. Esse é o cumprimento desse modelo de reavivamento, testemunho, e Deus faz a costura do que precisa ser costurado. Deus resolve a conta que você não dá conta de resolver, porque você simplesmente não tem instrumentos para resolver. Não tem conhecimento prévio que resolva um instrumento novo. O instrumento novo depende de uma resposta nova, e a resposta nova não está com a gente, está com Deus. A resposta velha tem que estar pronta com a gente. Ou seja, eu tenho que ter estruturas acumuladas no formato velho, para Deus pegar essa estrutura e transformar no formato novo, porque a gente não sabe para onde vai, nem como vai, nem de que jeito vai. Esse é o desenho da junção da lição da semana passada com essa aqui. Se alimenta, se coloca na mão de Deus e Ele costura a diferença. Ele resolve a conta. Fala assim. Só ratificando o que você disse, o Dr. Ben Carson, o primeiro livro que ele escreveu, ele fala muito claro de onde vem esse conhecimento. Então ele fala que desde a infância a mãe dele insistia com eles, quando eram meninos de rua, assim, entre aspas, eles tinham que ler 2 livros por semana. Então houve toda uma preparação. E com isso ele aprendeu a vida toda a buscar conhecimento das diversas fontes, das mais simples
as mais complexas. Então, se existia uma experiência de qualquer área da neurocirurgia na África, na China, ele buscava saber como é que aquele indivíduo agiu daquela forma. Então, isso não vem por um acaso. Isso vem de um preparo. E ele falou, e na hora da cirurgia, no caso dele, o Espírito de Deus sopra no ouvido dele, olha, você leu isso lá. Então, a fonte é essa. Quando você lê a Bíblia, ou o Espírito de Profecia, qual é a promessa da Bíblia? O Espírito te fará lembrar das coisas que você... Bom, eu vou lembrar do que se eu nunca li? Aí é o mesmo Espírito que está falando com Jesus. Sim, é o mesmo Espírito. E Jesus respondia de que jeito? Qual era a resposta de Jesus? Está escrito. Quando é que ele leu? Depois de velho? Não. Depois de velho não dava tempo de ler, ele passava o tempo inteiro na missão. Ele leu quando? Lá atrás. Foram 30 anos de escola até chegar no ponto e agora 3 anos de execução de trabalho. E Deus fazia lembrar todo o tempo as coisas que ele havia estudado. Pastor Josias, e aí a gente encerra. Interessante a experiência de Filipe, né? Ao testemunhar. Certamente Filipe armazenou na mente o conhecimento das profecias do Antigo Testamento, né? E aprendeu aos pés de Jesus também. Isso é o importante, é nós termos na mente a palavra de Deus. Sim. Uma coisa curiosa é que a experiência da irmã Yolanda Pérez, ela tirou o primeiro lugar no concurso nacional da Bíblia, concurso da Bíblia, né? Dentre mais de 1.500 candidatos, ela tirou o primeiro lugar aqui no Brasil. E ela foi convidada para participar do concurso internacional, promovido por Jerusalém. Dentre 500 candidatos, ela tirou o primeiro lugar. E o repórter perguntou para ela qual era o segredo dela ter tanto conhecimento bíblico. Ela disse que aos 17 anos recebeu a Bíblia da mãe e passou a ler. E a mãe aconselhava, orientava no estudo da Bíblia. Ela foi lendo e foi armazenando o conhecimento da Bíblia. E o resultado foi esse. Na verdade, para nós adventistas, irmãos, é de suma importância nós procurarmos decorar. A nossa mente, principalmente aqueles que alcançaram uma certa idade, a mente não tem uma capacidade de uma mente mais jovem. Mas o importante é insistirmos, repetirmos o verso bíblico, o pensamento, a história, para que ela fique armazenada na mente. Porque no momento certo, Deus vai nos fazer lembrar aquele fato, aquela experiência que tivemos para o outro. E é interessante porque a curva, né, ela é bem clara nesse desenho, né? Quando você olha a parte médica do processo, quanto mais idoso você fica, mais você lembra dos primeiros fatos e menos dos últimos. Portanto, tudo que você acumulou no período de infância e juventude é o que mais vivo está no período da vida longeva. Então, esse processo, ele é um processo bastante interessante. Lembrando que, além do processo natural, tem o processo sobrenatural. Quer dizer, aquilo que está acumulado lá, Deus é o melhor médico para Alzheimer e amnésia que existe no universo. Aliás, é o único que os cura. Então, que Deus nos abençoe para que, de fato, a gente entenda a realidade desse processo e exerça essas 3 liçõezinhas últimas que a gente teve nessas 3 semanas como processo dessa transformação necessária para o reavivamento e para a reforma. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela pessoa de Cristo, que concedeste como pagamento da nossa estrutura de pecado, mas acima de tudo como promessa de poder, para que se aceitarmos a transformação por Ele colocada, teremos o derramamento do poder do Espírito Santo para a terminalidade da Tua obra. Obrigado por essa oportunidade, que poderia ter sido concedida a anjos e a outros, mas nos foi imposta como forma de fortalecimento da nossa fé e preparo para a vida eterna com Cristo Jesus. Tá, que aceitemos essa missão, bem como o poder e a transformação necessários para isso, para que possamos, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.
Amém.